alegria da festa da Páscoa. Que bom estarmos juntos celebrando este dia maravilhoso, a festa da ressurreição do Senhor, o fundamento da nossa fé, o princípio da nossa fé. Não é na gruta de Belém. O princípio da nossa fé é a sepultura vazia e as aparições de Jesus ressuscitado aos seus naquele tempo. E a presença dele em nosso tempo, em nossos dias, através de tantos sinais, mas através, acima de tudo, da sua palavra que é viva, da ação do Espírito Santo que nos inspira no caminho do bem. Mas olha só que privilégio, Jesus se faz presente em cada Eucaristia e nós podemos recebê-lo dentro de nós. Ele se fez alimento para que nós tivéssemos forças. As forças não apenas físicas, mas a força da esperança, a capacidade da superação, o desejo de vida eterna, a capacidade de fazer o bem. Ele nos alimenta para que nós permaneçamos no seu amor. Os relatos bíblicos destes dias, e vejam que com o dia da Páscoa, nós também iniciamos uma semana chamada Oitava da Páscoa. Isto é, as mesmas alegrias que são tão intensas, não podem ficar, a igreja entendeu que elas não podem ser restritas a um dia, então é dada uma semana, a tal ponto que na segunda-feira é chamada Pascuela, isto é, o segundo dia da Páscoa, inclusive em alguns países, sendo feriado no segundo dia da Páscoa. Por quê? Porque grande é o sinal, infinita é a luz da ressurreição. E nós somos filhos e filhas da ressurreição. Explicar os textos bíblicos, eles são tão fáceis no sentido de nós entendermos Jesus de Nazaré. Algumas pessoas perguntam, mas será que ele existiu? Hoje, quem diz da existência do homem de Nazaré, do homem Jesus, não é a religião, é a ciência. É a ciência, cientificamente, está comprovado que existiu um homem que foi crucificado aos 33 anos e ele existiu naquela região, percorrendo aqueles caminhos, vivendo naquele local. Quem visita a Terra Santa sempre vai encontrar pesquisas, pessoas que estão lá cavando em busca de sinais, de evidências, recompondo uma tigela de barro, um ladrilho, para tudo fazer com que tudo seja, de fato, comprovado da existência de Jesus de Nazaré. Se nós não soubéssemos nada da ciência, nós mesmo assim olharíamos para o infinito e diríamos, ele existiu, ele existe e ele existirá. Por isso, quem tem fé não tem nada a perder. Quem não tem fé perde tempo e olha mais, perde qualidade de vida. Porque a fé, além de nos manter de pé, a fé nos diz, vai passar. A fé nos diz, é possível superar. O que a fé nos diz também? A gente percebe pelo número de pessoas falecidas, nós por aí temos também uma noção de quantas pessoas estão partindo nesse tempo todo, né? Quantas pessoas continuam partindo? E isso é uma chaga, é uma dor, é uma ferida
do corpo, do sangue, o sangue de Jesus continua jorrando do seu lado, justamente a dor da humanidade. Mas numa despedida de alguém que partiu, quando é possível fazer a despedida, nós conseguimos entender que a vida é grandiosa demais para terminar na morte. Nós somos intensos, nós vibramos com a vida. Às vezes a gente está lá no fundo do poço, depois a gente se ergue e vai adiante e avança. Isso não é a força física que faz a gente avançar? Quantas vezes até os diagnósticos da medicina são superados pela fé e o impossível se torna possível. Então Jesus ressuscitou. Esta é a nossa verdade. Na cerimônia do Sábado Santo se coloca os pregos no Círio Pascal, Alfa e Ômega, A e Z. A nossa vida, as palavras, as expressões, quando a gente quer dizer o que está pensando, os gregos, no alfabeto grego, o alfa é a primeira letra, o ômega é a última. No nosso alfabeto, no português, o A e o Z. Entre o A e o Z, a nossa vida se movimenta, se expressa e a nossa vida também se eterniza. Que Jesus ressuscitado esteja em nós. E como é a vida de uma pessoa que acredita na ressurreição? É uma pessoa de esperança. E o interessante é a gente se dar por conta de uma verdade que todos nós sabemos, mas nem sempre nós vivemos. Quando chega a dor, nem sempre a gente lembra que ela vai passar. E quem vive como ressuscitado não está isento da dor, mas tem a força de poder superar a dor e seguir adiante. Um dia, tudo aquilo que a gente está vivendo, tudo aquilo que nos faz padecer, vai passar, vai passar. Mas enquanto isso eu não posso deixar de viver. Eu não posso esperar a aposentadoria para começar. E até no Brasil é até difícil esperar pela aposentadoria agora. Mas a gente não pode esperar o amanhã. A vida só tem um tempo, o tempo presente. Mesmo que a gente conjugue os verbos em outros tempos, o verbo que nos dá a oportunidade de viver é o presente. É o presente. E todos nós, como ressuscitados, nós temos que ser pessoas de esperança. Em plena pandemia, em alguns momentos a gente chora. Nos outros momentos a gente tem que erguer a cabeça e ir adiante. Como vai ficar, nós não sabemos, mas a gente pode acreditar que vai ficar bem, porque Ele ressuscitou. Quando tudo parecia terminado, Ele ressuscita. Quando nós estamos no pior, talvez a gente esteja bem próximo do melhor.